pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, dando sequência nas nossas videoaulas a respeito de sistemas de comunicação, hoje vamos falar um pouquinho aí, né, a respeito de teoria de filtros, tá? Vamos falar um pouco aí, né, a respeito dos conceitos, né, os filtros mais utilizados e alguns critérios importantes aí que nós temos na parte prática, né, que nós precisamos nos atentar aí, tá bom? Então, basicamente, né, os filtros, né, são elementos que nós utilizamos para quando nós necessitamos trabalhar com parte do sinal que está sendo enviado ou que está sendo recebido. Os filtros mais comuns, né, são esses listados aqui, né, nesse slide, onde nós temos o filtro passa-baixa, onde nós temos, né, aqui eu coloquei, né, o termo parte da banda negativa, a parte da banda positiva, né, porém vamos lembrar, né, que nós trabalhamos a partir deste ponto daqui, né, do zero tendendo a infinito, tá? Na parte negativa aqui nós não vamos trabalhar, né, porém como nós estamos fazendo gráficos aqui, né, referente a termos matemáticos, então nós temos que considerar, né, também a parte negativa. Então, vamos imaginar aqui, né, nesse primeiro exemplo, o nosso filtro passa baixa, né, então neste ponto até um determinado valor, que seria neste ponto aqui, ele transmite esta frequência, tá? Deste valor em diante, ele não vai deixar passar, né, o sinal, tá? Então, esse seria o filtro passa baixa. Temos também o filtro passa alta, que ocorre o inverso. Então, a partir de certo valor de frequência aqui, né, determinado por B, ele vai deixar aí, né, ele vai liberar a transmissão do nosso sinal. Então, esse aqui, né, são dois filtros aí, né, que são muito comuns de serem trabalhados aí, né, nas aulas, né, em outras disciplinas. Porém, nós temos outros filtros também que são interessantes, que é importante vocês saberem que existem também. Tá? Nós temos também esse filtro aqui, que é o filtro passa-faixa, onde nós limitamos, né, qual frequência que nós vamos trabalhar. Lembrando que o B, né, que é a banda, né, da faixa que nós vamos trabalhar aqui, vai ser a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, nós temos aqui como determinar o valor de B. Temos também o filtro rejeita faixa, onde ele libera, né, deixa passar vários valores aqui, né, de frequência, porém em determinada banda, aqui nós não vamos liberar esse sinal. Tá? Então aqui também, né, da mesma forma que nós conseguimos determinar o tempo que o filtro passa-faixa, né, o valor que o filtro passa-faixa vai transmitir, nós podemos verificar qual valor que o filtro rejeita-faixa ele vai bloquear. Temos também, né, o filtro passa-tudo, tá? Que na verdade ele seria só um ganho unitário aqui, né? Então, e nós temos também aqui o rejeita-tudo, tá? Então, os mais comuns aí, né, são esses 4 aqui. Tá? E para termos matemáticos, nós temos esses dois aqui também, o passa-tudo e o rejeita-tudo. Tá? Agora vamos analisar umas coisinhas interessantes a respeito dos filtros, né? Lembrando, né, que na parte matemática nós sempre trabalhamos com os filtros ideais. Então vamos imaginar, né, esse filtro, né, com esse perfil, tá? Onde nós temos aqui um filtro passa-baixa, nós temos aqui a fase dele, né, que é essa representação aqui, né, ele está em fase aqui, né, então a fase dele é 0. E nós temos aqui, né, o filtro com essa função de transferência. Então nós temos uma função retângulo, que vai ter uma determinada amplitude, e uma determinada frequência com um valor exponencial. Agora vamos analisar este sinal aqui, né, que nós temos um Hzinho de t, onde nós temos nessa função, que nós já estudamos ela um pouco aí, né, a respeito dela, a função sync, que é uma função muito importante, né, na parte de sistemas de comunicação, pois é com ela, né, que nós trabalhamos aí a transmissão dos sinais, né, e esse sync, né, ele está com um valor de deslocamento, então eu estou deslocando o sync em determinado
ponto aqui para que eu consiga transmitir vários sinais. Notem que eu tenho informação neste ponto aqui, tá? E se eu tiver alguma informação relevante aqui, pode ser que eu perca, né, por causa do comportamento do meu filtro. Então, uma das artimanhas, né, para que a gente consiga trabalhar, né, com este tipo de elemento, né, com esse tipo de sinal, é a gente fazer o que nós chamamos de truncar o sinal. O que seria isso? Seria a gente desconsiderar a parte negativa. Então, em outras palavras, nós faríamos isso. Então, nós vamos pegar somente o que nos interessa, que é sempre do zero para frente. Tá? Então, é esse o comportamento aí do nosso filtro. Então, ele vai trabalhar nesta faixa aqui. Toda essa outra faixa, nós estaremos desconsiderando. Tá? Agora, nós temos também um outro ponto importante, tá? Que são os filtros fisicamente realizáveis. Para quem lembra, né, das videoaulas anteriores, quando nós trabalhamos matematicamente a parte de multiplicação de sinais, somatória de sinais, né, de dois sinais distintos, nós verificamos, né, que ocorria uma distorção, né, uma certa mudança na forma do nosso sinal. No nosso filtro ocorre algo muito parecido. Nós mudamos nós chamamos de perfil do filtro, né, quando nós estamos trabalhando com sinais distintos, que é o que nós vamos fazer na prática, né? Então, se nós trabalharmos, né, com o filtro passa-baixa, né, como o mesmo exemplo, quando nós estivermos trabalhando com sinais, nós vamos ter uma pequena mudança no comportamento do nosso filtro, né? O ideal, né, seria quadrado, mais ou menos desse jeito, né, se nós anotarmos aqui, ó. Porém, devido à inclusão do sinal que nós vamos trabalhar, nós vamos ter uma pequena mudança aí no perfil. Então, isso vai nos acarretar em algumas mudanças aí, né, para que a gente consiga definir qual é o comportamento, qual é o filtro necessário para que a gente consiga trabalhar, pois nós temos uma mudança aqui, né, e nós temos também, né, uma tolerância, né, nós temos uma tolerância no ponto A, que seria nesse ponto aqui, e nós vamos ter também uma tolerância nesse ponto aqui, né, tanto no lado negativo, né, que para nós, né, como nós truncamos o sinal, não teremos problema, porém aqui no lado positivo, nós vamos ter também uma tolerância do lado B. Então o nosso filtro ele precisa ter essa previsão, né, para que ele consiga trabalhar o sinal de forma correta. Então é importante lembrar que os filtros fisicamente realizáveis, né, ele vai ocorrer uma mudança no formato, né, no perfil que o filtro vai conseguir trabalhar. Tá? Então isso também vai ocorrer com todos os filtros que nós conhecemos, né, salvo o filtro passa tudo e o rejeita tudo. Porém, todos os outros filtros nós teremos este comportamento, né, desta forma, onde nós vamos ter que determinar daí, né, qual é a diferença aqui, né? Normalmente nós trabalhamos em dB, né, para que a gente saiba a tolerância tanto desse ponto quanto nesse ponto aqui também. E isso vale para todos os filtros, tá? Quais são os valores típicos, né, dessas tolerâncias em dB, né? Os valores típicos de N, né, que é esse ponto aqui, N vezes dB, né? Deixa eu apagar ali para ficar melhor a visualização. Aqui, ó, esse termo aqui, nós temos, né, valores típicos, né, que nós podemos trabalhar dos filtros, né, que já são filtros comerciais, né. Então, valores típicos, né, para N seria 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB e 30 dB. É mais comum trabalhar nesta faixa aqui. Tá? Então é importante lembrar, né, que nós não podemos trabalhar com os valores muito justos ali, né, justamente devido a essa pequena mudança no perfil do filtro na hora de realizar, né, a implementação deste dispositivo. E aqui na parte de baixo, né, encerrando essa nossa apresentação, nós temos aí as simbologias, né, para os filtros, tanto os filtros reais quanto os filtros ideais, né, que nós vamos usar o conceito de filtros ideais para a parte matemática, né. Então,
se nós visualizarmos, né, o filtro passa baixo, como que ele funciona, né? Ele vai deixar passar as frequências mais altas e ele vai bloquear as frequências mais altas e vai liberar as frequências mais baixas. Então, toda vez que tiver esse risquinho aqui, vai ser o ponto onde o filtro está fazendo o bloqueio. Tá? Deixa eu colocar aqui no apontador que fica melhor. Tá? Então, esses pontos aqui. O filtro passa alta, por exemplo, né? Ele está rejeitando, né? Ele está bloqueando a parte baixa e a média, só liberando a parte alta. Passa faixa, só vai liberar a parte do meio. O rejeita faixa vai rejeitar a parte do meio, todas as outras duas vão passar. Filtro passa tudo, todo sinal vai ser disponibilizado, né, de um ponto a outro. E o rejeita tudo vai bloquear todos os sinais. Tá? Então esses são os símbolos aí que vocês podem encontrar aí em datasheets, em manuais, né, referente à parte de filtros. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!